Vocês já passaram por alguns temas e hoje o tema é a vida de piedade ou santidade dos puritanos. É para isso que nós queremos olhar para esses irmãos queridos aí do século 17, 16, 17, talvez aí até o século 18. Então, vai ajeitando aí que vai dar certo. Vamos abrir a Bíblia então, gente. 1 Pedro, o texto que nós vamos usar, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16. Esse é o texto base aqui da exposição de hoje. A partir dele a gente vai pensar então nessa característica da vida de piedade dos puritanos. Então abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16. Abriram aí, amém? Podemos continuar? Então vamos lá ler o texto bíblico, depois eu quero orar pela mensagem e então vamos adentrar nesse texto e nesse tema. Então diz assim a palavra de Deus aí por meio do apóstolo Pedro, verso 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós estamos como igreja diante de Ti, na Tua presença. Nos alegramos nisso, Senhor, e estamos também diante da Tua palavra. E na dependência que temos de Ti, porque reconhecemos que somos pecadores, oramos para que seja não o poder ou a eloquência ou qualquer qualidade do pregador, mas o Teu próprio Espírito Santo com poder agindo nessa noite, para que a palavra chegue aos nossos corações e para que nele encontre uma terra fértil, onde ela possa florescer, Senhor, e dar frutos nas nossas vidas. Então que o Senhor possa operar por meio da pregação, que eu não seja aqui empecilho, mas apenas me usa como canal, como voz da Tua palavra e age sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar sobre esse tema tão importante, tão precioso e realmente, Deus, gerar aqui, fortalecer a santidade e a piedade nas nossas vidas. Nós oramos assim, crendo no poder da Tua palavra e do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido que os puritanos, eles se importam muito, mas muito mesmo, em agradar a Deus. Vocês viram aqui como eles lidam com a família, como eles lidam com a vida de oração. Eu espero que vocês tenham percebido isso, que eles têm uma dedicação enorme na vida de agradar o Senhor, de viver de acordo com a vontade de Deus, de buscar ali a verdade de Deus para as nossas vidas. Eles querem viver da maneira correta, eles querem trabalhar da maneira correta, eles querem cantar da maneira correta, eles querem viver em família da maneira correta diante de Deus. E eles levavam isso muito a sério. Inclusive, os puritanos, eles exageraram em algumas áreas, queriam tanto agradar o Senhor, eles levavam isso tanto a sério, que eles cometeram alguns erros, mas a gente não vai falar disso agora, porque diante dos acertos dos puritanos, esses erros são bem pequenos. Mas eles eram bem interessados com isso. E eu queria dizer nessa introdução que uma coisa nós devemos louvar nesse caráter dos puritanos. É que eles buscavam intensamente a vida de piedade. Eles buscavam intensamente, em todo o tempo, em todas as áreas, essa vida de santidade. E isso é louvável. Isso é louvável em qualquer momento da história, isso é louvável em qualquer grupo cristão, em qualquer igreja. E eu espero que esse comprometimento dos puritanos com a vida de santidade seja o nosso comprometimento. Que a gente possa olhar para a Igreja Batista Trindade, em Barreira, e dizer: ali tem um grupo, uma comunidade, uma igreja, que nós olhamos e nós percebemos um intenso trabalho pela vida de santidade, uma intensa
vontade de glorificar a Deus em tudo, de viver da maneira correta, bíblica e de estar santo diante do Senhor. Então que a gente possa imitar os puritanos nisso, e é esse tema aqui de como os puritanos entendiam isso, de como eles faziam isso na prática, que nós vamos ver agora. E eu, de verdade, espero que não seja só algo teórico, só algo para a gente contemplar e dizer, olha como é bonito que os puritanos faziam, olha como naquele tempo eles faziam isso. Os puritanos, eles são grandes gigantes de Deus, como diria o J. Packer, e eu nem consigo chegar perto deles. E talvez seja verdade, a gente não consegue chegar perto de alguns puritanos, mas que isso aqui não seja só para contemplar, mas para contemplar e viver. Para contemplar e dizer, eu quero pelo menos estar no mesmo caminho deles, eu quero ter o mesmo zelo que eles. Então que essa palavra faça essa diferença nas nossas vidas. Joe Owen, talvez o principal, pelo menos o que eu considero o principal puritano, o grande puritano, disse o seguinte: a santidade é de fato aperfeiçoada no céu, mas o seu começo está invariavelmente confinado a este mundo. Então olha o que ele está dizendo. Nós seremos santos, perfeitamente santos no céu. Ela é aperfeiçoada lá, mas ela com certeza começa aqui. E esse é o segundo ponto que eu queria que você lembrasse dos puritanos. Eles, primeiro, a intensa busca pela santidade, pela piedade. E o segundo é essa ideia de que a piedade, a santidade, precisa ser buscada aqui e agora. Que sim, seremos santos e só vai ser plena no céu, mas ela precisa começar a ser buscada aqui e agora. Eles querem ser santos hoje. Eles não querem ser santos só no amanhã, só no futuro. É uma busca intensa aqui e agora. Começa aqui e agora. E é por essa busca, tanto intensa como presente, que os puritanos foram conhecidos. Por exemplo, se a gente olhar para alguns títulos de livro que escrevem sobre os puritanos, a gente vai perceber que essa é uma das marcas principais desse movimento. Por exemplo, e aqui vai algumas indicações já para você. O Leland Hyken, ele escreveu um livro sobre os puritanos, publicado pela editora Fiel, que o nome do livro é Santos no Mundo, porque ele identificou que essa é a grande marca dos puritanos. O Joel Bick, ele escreveu um livro gigantesco, assim, que a gente tem lá na igreja, na nossa biblioteca. Eu nem sei quantas páginas tem, deve ter umas 2.000 páginas, só sobre biografia dos puritanos. Ele vai fazendo mini biografias de centenas de puritanos. E o nome desse livro é Paixão pela Pureza. Foi a marca também que ele identificou. Aqui tem centenas de puritanos. O que eles têm em comum? Paixão pela pureza. Então, até nas biografias, na literatura que a gente tem sobre os puritanos, a gente vê que os autores identificam essa marca aqui, da intensa e presente busca por santidade, como uma marca bem presente, bem visível no puritanismo. O Richard Dawkins, que é um estudioso puritano, ele escreveu assim: a essência do puritanismo era a sua piedade. A ênfase na conversão, na religião existencial sentida no coração. Ele está dizendo que é uma essência do que é ser puritano? Vida de piedade. Vida que conhece a Deus e vive esse conhecimento de Deus na prática. Vive vida de santidade. Assim o Richard Dawkins definiu o puritanismo. E eu queria que você saísse dessa noite aqui levando isso a sério como os puritanos levavam. Que esse exemplo fosse o exemplo para a sua vida. De buscar santidade intensamente e de buscar santidade aqui e agora. Amém? Deixa eu dar então uma definição do que é santidade para os puritanos. E santidade para os puritanos, a gente pode encontrar essa definição bem resumida no breve catecismo de Westminster. Westminster é uma confissão de fé e um catecismo, né, aquele jogo de perguntas e respostas para educar os cristãos, que foi compilado e escrito pelos puritanos no século XVII, lá na Inglaterra. E a pergunta 35 do catecismo de Westminster, do breve catecismo, é exatamente a pergunta: o que é santificação? O que é esse processo de crescer em santidade? E aqui está a resposta do catecismo. E a gente vai comparar com o texto que nós lemos no início. E a resposta do catecismo é essa: santificação, abre aspas, é a obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão.
Vamos passar ponto a ponto por essa definição e eu vou aproveitar o texto bíblico também para você ir anotando isso mentalmente aí, ou até literalmente, para não esquecer. Então, santidade para o puritano, em primeiro lugar, é a obra livre da graça de Deus. Nós jamais podemos esquecer isso. Não há santificação sem a obra do Senhor. Não há santificação só nos nossos méritos. Não há santificação só na nossa força. Você jamais conseguirá ser santo ou entrar nesse processo de uma santificação crescente, perene, sozinho. Não caia nessa. O texto que nós lemos, de 1 de Pedro, diz no verso 13 assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sábios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está preparando o campo para dizer, sejam santos. Sejam santos porque Deus é santo. E antes disso ele está dizendo, olha, vocês têm que se preparar sim, vocês têm que estar sóbrios sim, mas esperem. Esperem na graça, porque sem a graça de Deus, sem a graça de Jesus, não é possível crescer em santidade. Foi a graça que nos salvou, foi a graça que nos regenerou, que transformou o nosso coração, que deu desejos santos, que nos deu essa vontade de agradar o Senhor. Foi a graça que fez tudo isso. E a graça continua fazendo isso. A gente não pode pensar que foi só no momento da minha conversão, foi só no momento ali que eu entreguei minha vida para Jesus e a partir de agora é comigo, Deus. A partir de agora deixa comigo, fica tranquilo, eu vou me santificar sozinho, eu vou aqui meus métodos, minhas táticas, vai dar certo. Não vai dar certo se você não estiver dependendo da graça, se você não estiver orando ao Senhor. Deixa eu resumir um rápido testemunho meu sobre isso. Eu tinha um pecado que todo jovem tem, da área de sexualidade, pornografia, essas coisas. E eu vivia constantemente caindo nesse pecado. E aí, o que eu fazia? Se quiser trocar de coisa aí, pode trocar. Tá? O que eu fazia? Eu caía no pecado, aí eu ficava triste, né, arrasado. Meu Deus, de novo, até quando isso? E eu orava ao Senhor. E a minha oração era a oração assim, mais sem futuro que o pecador pode fazer. O que eu fazia? Assim, Senhor, não é com essas palavras, mas eu vou parafrasear aqui. Senhor, não te preocupa, eu vou me santificar. Eu vou passar tantos dias agora sem pecar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí eu vou voltar a te adorar, voltar a viver uma vida para ti. Nunca deu certo. Nunca consegui fazer com que as orações fossem verdade. Até um dia que, pelas pregações que eu ouvi, lendo a palavra, eu entendi que essa não era a oração que eu devia fazer e nem essa era a tentativa que eu devia ter de vou me santificar aqui pela minha força para que o Senhor então possa me perdoar ou possa me aceitar no louvor na igreja. E eu entendi que a graça ia agir na minha vida. E aí teve um dia que eu, entendendo isso, que eu pequei, fiquei triste, só que a minha oração foi diferente. Eu disse, olha, Senhor, há arrependimento no meu coração e eu sei que o Senhor já me perdoou. Eu sei que eu sou perdoado em Jesus. Eu sei que o Senhor não vai me negar a tua presença. E eu espero que o Senhor age na minha vida para que eu não peque mais. E eu vou fazer, Senhor, aquilo que tiver ao meu alcance, mas eu dependo de Ti. Eu espero que a tua graça possa me alcançar nesse sentido. E aí não teve nenhuma promessa, não fiz nenhuma promessa para Deus como eu fazia. Senhor, eu vou me santificar aqui, eu vou passar tantos dias assim, tantos dias assado. Não teve nenhum dizendo, Senhor, eu vou, pelo meu braço eu vou fazer isso, eu vou usar essas táticas. Irmãos, eu sei que não vai acontecer assim com todo mundo. Mas aquela foi a última vez na minha vida que eu caí nesse pecado. Foi a última vez. E eu nem sei quantos anos faz, eu era adolescente ainda. Porque eu entendi que eu não precisava me afastar do Senhor, me santificar por mim mesmo para voltar ao Senhor. Eu podia viver uma vida de intimidade com Deus, de relação com Deus, enquanto a graça dele agia, e enquanto eu orava, dependia dele e vivia a santidade dessa forma. Isso virou muito a chave na minha vida na luta contra o pecado. Então, é obra da livre graça de Deus, não esqueça disso. O segundo ponto é quando ele diz assim, essa obra pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Então nós fomos criados para ser a imagem de Deus, o pecado veio, distorceu essa imagem, nós não conseguimos mais ser a imagem de Deus,
E a salvação é esse retorno que Deus está fazendo para que nós sejamos, de novo, a imagem perfeita de Deus. Crescer em santidade é cada vez mais crescer em ser a imagem de Deus, até o ponto que nós seremos a imagem de Deus plena e perfeita que Deus nos criou para ser. E o texto, aí nesse finalzinho do verso 13, diz assim, olha, espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Qual é o link que eu quero fazer aqui? Por que a revelação de Jesus é tão importante? Hebreus vai dizer que Jesus é a revelação exata de Deus. Ele é a expressão do ser de Deus. E ele é a imagem perfeita do Senhor. Pastor, como nós sabemos como é ser a imagem de Deus? Olhe para Jesus, porque a imagem de Deus encarnou, viveu entre nós, andou entre nós, falou aqui entre nós, relacionou com as pessoas, sendo a imagem perfeita de Deus. E ele trouxe revelação dele mesmo para nós. A palavra de Deus é a revelação sobre Jesus. Então o texto está dizendo aqui, olha, essa graça está sendo transmitida na revelação de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, na revelação dele, nós entendemos como é ser a imagem de Deus. Como é viver sendo a imagem de Deus. Então, você precisa de Jesus. Você precisa da graça de Jesus e você precisa do exemplo de Jesus para crescer em santidade. Por isso a gente não pode se apartar de Jesus jamais, nem da sua graça, nem da sua vida e do seu exemplo. Os puritanos sabiam disso, o Westminster está respondendo isso. Nós precisamos estar sendo transformados de glória em glória, como o 2 Coríntios diz, né, de acordo com a imagem de Deus. Terceiro ponto aí que a resposta de Westminster fala é habilitados a morrer cada vez mais para o pecado. Esse é um ponto interessantíssimo. Habilitados cada vez mais para morrer para o pecado. Lá vai outra indicação de livro dos puritanos. Joe Owen escreveu um livro excelente, A Mortificação do Pecado. Leia esse livro. Encontre esse livro e leia esse livro. É uma crença histórica da igreja, é uma crença bíblica, é uma crença dos puritanos que nós precisamos matar o pecado dia após dia. Mortificar o pecado dia após dia. Pastor, como é que a gente faz isso? Joe Owen vai ensinar, mas é fugindo das tentações, vivendo a vida de comunhão com Deus, com o corpo de Cristo. Já eu venho falar mais dessas coisas práticas de como viver santidade. Mas perceba que o texto está dizendo, nós fomos habilitados, capacitados pela graça, para agora sim agir na dependência de Deus e mortificar o pecado. É a mesma coisa que o texto bíblico está dizendo no verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então o chamado do texto aqui de Pedro de santidade é: não vivam conforme os desejos maus, as paixões pecaminosas. Isso daí ficou para trás. Mortifiquem essas paixões, mortifiquem esses desejos. Façam de tudo para que não seja isso mais que domine a vida de vocês, as decisões de vocês, as relações de vocês. Pedro está chamando olhe para trás como você era, você é nova criatura agora. Você tem novos desejos. Deus operou no seu coração, a graça te transformou. Não seja mais um ser que busca as paixões de outrora. E o ponto 4, para nós encerrarmos a nossa definição, ele está dizendo no ponto 3, abandone as paixões pecaminosas para viver a retidão, para viver a justiça, para viver santidade. Em outras palavras, para viver de acordo com o caráter de Deus. É o que o verso 15 está dizendo. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Isso é vida reta. É viver segundo o reto caráter de Deus. Então, mortifique o pecado. Vocês foram habilitados pela graça para isso. Vocês receberam o exemplo de Jesus para isso. Mortifique o pecado. Vivam de acordo com o caráter de Deus. Vivam em retidão. Então nós estamos olhando para essa definição que diz: é obra da livre graça de Deus, pelo qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Amém? Amém. Isso precisa ser alvo das nossas vidas e uma busca intensa, como os puritanos nos ensinaram. Vamos para o verso 16, porque o verso 16 nos mostra a visão que os puritanos tinham sobre o porquê
eles devem ser santos. Por que essa busca tão intensa? É por esse motivo aqui agora. E o verso 16 diz, vamos ler aqui novamente. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É uma citação de Levítico, onde Deus está falando ao povo, vocês devem ser santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, quando os puritanos pensavam na santidade pessoal, na santidade de cada crente, na santidade prática, a primeira coisa que estava no coração deles era a santidade de Deus. A santidade de Deus. O Joe Owen, ele escreveu o seguinte sobre a santidade de Deus. É um atributo transcendente que permeia os demais e lhes dá brilho. Ou seja, santidade é um atributo que está em todos os atributos de Deus. É o que permeia todos eles, é o que dá glória, é o que dá brilho. A ira de Deus é uma ira santa, o amor de Deus é um amor santo, a justiça de Deus é uma justiça santa, a criação, a criatividade de Deus é uma criatividade santa, a misericórdia de Deus é uma misericórdia santa, a bondade de Deus é uma bondade santa. Tudo que Deus faz é santo. Outro puritano chamado John Howell afirmou que santidade é o atributo dos atributos de Deus. É o brilho e a glória das perfeições de Deus. Então o puritanismo ele tinha essa visão alta, gloriosa da santidade de Deus. Eles sempre se imaginavam diante de um Deus santo. Isso para eles era a verdade impactante do como eu posso viver sem santidade se eu digo servir a um Deus que é completamente santo. Como eu posso desejar o pecado se eu pertenço a um Deus totalmente santo que odeia o pecado? Essa era a visão do puritanismo. Eu não posso viver uma vida de pecado, porque uma vida de pecado desonra o meu Salvador, desonra o meu Criador. Antes de uma preocupação consigo mesmo, prática consigo mesmo, uma preocupação em respeitar a santidade de Deus. Então, quando nós olhamos para a teologia, para os atributos de Deus, para o estudo sobre Deus, isso não pode ser só algo teórico, precisa ser algo que nós olhamos, nos maravilhamos com Deus e dizemos, é esse Deus que eu sirvo, esse Deus me salvou, é esse Deus que eu pertenço, eu preciso viver de acordo com o caráter dele, eu preciso honrar esse Deus, eu preciso viver para a glória desse Deus, e isso só pode ser feito com santidade. Às vezes, nós perdemos isso de vista. Às vezes, na correria da vida, nos afazeres da vida, na falta de meditação, na falta de olhar para a santidade de Deus nas Escrituras, a gente perde isso de vista. A gente tem até talvez outras ideias sobre por que ser santo, né, para cuidar do meu casamento, para ser exemplo para os outros, né, para não ter consequências ruins na minha vida. Mas se a gente não tiver essa consciência, em primeiro lugar, que santidade é porque Deus é santo, hora ou outra nossa santidade vai vacilar, nossa busca intensa vai esmaecer. Até a nossa visão de eu realmente preciso ser santo vai começar a ser questionada ou esquecida e banalizada. Deixa eu dar um exemplo de Isaías bem rápido, um exemplo muito conhecido. Isaías capítulo 6, verso do 1 ao 5, o texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Aquela visão bem conhecida, né? Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E aí Isaías responde. E a resposta de Isaías é um exemplo para nós. Porque ele tem uma visão, ele está diante de Deus, os anjos estão cantando Santo, 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 ele está diante de uma gloriosa visão da santidade de Deus, e ele percebe que ele é pecador. E ele se compara com aquela visão e diz: eu nem mereço estar aqui. E aí Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E a história continua, e Isaías reconhece que ele é pecador,
Mas o anjo do Senhor toca em Isaías com a brasa viva e diz: tu estás perdoado, Isaías. Teus pecados estão perdoados. Ser santo agora e eu vou te enviar para uma missão. Mas tudo começa com Isaías dizendo: ai de mim, sou pecador, estou diante da santidade de Deus e assim não dá para continuar. Não dá para estar diante de Deus e continuar sendo pecador. Não dá para estar diante da santidade de Deus e continuar da mesma forma como Isaías percebeu. Ele precisou ser purificado e então passar a viver em obediência e santidade diante desse Deus. Eu espero que seja essa a nossa visão de vida, a nossa visão de santidade, que era a visão dos puritanos. Vou dar um exemplo prático disso. Algum tempo atrás, a gente lá na igreja viu que alguns jovens estavam vivendo um estilo de vida pecaminoso. E aí eu chamei alguns desses jovens para conversar. E 2 desses jovens, eles disseram a mesma coisa. Que é algo bom, mas que se ficar só nisso, pode ser algo mal. Vou explicar. Eles disseram: pastor, eu vivi essa situação, eu caí nesse pecado, porque eu não pensei nas consequências. Se eu tivesse pensado nas consequências, não estaria aqui, eu não teria feito isso. Então foi por não ponderar as consequências que eu cometi isso. E o outro disse praticamente a mesma coisa, com palavras diferentes, mas falou das consequências. Se eu tivesse pensado que eu sofreria essas consequências, que teria essas consequências, minha vida não está como eu queria, aconteceu isso por causa disso. Se eu tivesse pensado nisso, pastor, eu não teria feito. E aí, foi só isso que eles falaram sobre por que eles pecaram. Não pensei nas consequências, pastor. E aí eu pensei: olha, irmão, pensar nas consequências é muito bom. É fundamental. Realmente é um erro você pecar ou você fazer alguma coisa sem ponderar o que aquilo ali vai trazer para a sua vida, sem ponderar as consequências dos seus atos. Espero que você, da próxima vez, pense nas consequências. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, aí eu falei bem abertamente com eles. Se for só isso, se você está dizendo que se tivesse pensado nas consequências não teria pecado, se esse for o seu freio para pecar, você vai pecar de novo. Você vai cair de novo. Porque consequências podem ser burladas. Porque consequências, às vezes, a gente tem a ilusão de que não vamos sofrê-las. Porque nós podemos pecar e dizer: talvez tenha aquelas consequências ali, mas se ninguém souber, se eu tiver lábia, se eu fizer escondido, se eu fizer dessa forma, se eu desdobrar o pastor depois, eu vou escapar das consequências. Então a gente burla as consequências. Ou às vezes a gente nem se importa com elas. Como eu já conversei com pessoas que disseram: pastor, eu quero viver no pecado. Com essas palavras, eu sei que o senhor está certo, eu sei que vai acontecer isso, eu quero viver isso, pastor, não estou nem aí para as consequências. Às vezes a gente não está nem aí para as consequências. Nosso coração é desesperadamente corrupto, como Jeremias diz. Então, gente, pensar nas consequências é bom. Mas se for só isso, o pecado vai ganhar, muitas vezes. O pecado vai nos vencer. Os puritanos pensavam principalmente na santidade de Deus, porque aí não tem para onde escapar. Se eu pequei, eu estou desonrando a santidade de Deus. Se eu pequei, eu não estou agradando o Senhor, não estou vivendo retidão segundo o seu caráter. E aí não tem como esconder, não tem como burlar, não tem como desdobrar o Senhor. Não tem como. Se você pensa na santidade de Deus, não é garantia que você não vai mais pecar, mas se esse for o propósito do teu coração, você tem uma barreira, você tem uma força muito mais sólida para dizer: eu preciso honrar o Senhor, eu preciso viver santidade. Então não queira só santidade porque vai te proteger de más consequências, porque talvez vai te abençoar, porque talvez já vi isso acontecer, né? O cara tá ali paquerando, e quer casar, e quer namorar, e agora eu sou santo. Agora ela vai ver o meu exemplo aqui de homem cristão. Se for só por esses motivos terrenos, nós vamos cair, nós vamos sucumbir. Então o puritanismo olhava para um Deus que é santo e dizia: eu quero ser santo porque o Senhor é santo, como Pedro está escrevendo aqui. Como Moisés escreveu ao seu povo no Antigo Testamento. Então, se constrange diante da santidade de Deus.
Seja responsável diante da santidade de Deus. Veja a beleza de Deus e eu quero viver essa beleza na minha vida. Eu não quero desonrar o Senhor. Amém? Esse é o principal motivo de nós sermos santos. Pelo Senhor. Pela sua santidade. Vamos ser mais práticos agora, já que nós entendemos o que é santidade, a essência, digamos, a base da razão dos puritanos serem santos e da nossa razão também. Vamos ser mais práticos. Há um pastor chamado J.C. Ryle, que ele é um puritano fora de tempo. Ele está no século XIX. Pessoal, alguns brincam que ele é o último puritano, um dos últimos puritanos. Martin Lloyd Jones também, né? O último dos puritanos. Eles são puritanos fora de tempo. E o Ryle escreveu um livro excelente, lá vai mais uma dica de leitura, que é o Santidade. Livro branco, assim, também bem grande, mas muito bom de você ler. E lá tem um capítulo que ele apresenta 12 pontos de uma vida santa. E eu resumi aqui, eu vou só ler, senão eu passaria aqui 12 horas falando desses 12 pontos. Mas eu vou ler aqui os 12 pontos que o J.C. Ryle escreveu. Depois eu posso mandar para vocês. Vamos lá? Primeiro ponto, santidade é ter a mente como a mente de Deus, concordar com os seus julgamentos, odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama, tudo isso pelo padrão da palavra. Ponto 2, santidade é o esforço para evitar cada pecado, independente do tamanho, temendo muito mais a desaprovação de Deus do que dos homens. Ponto 3, santidade é buscar ser igual a Jesus em todas as situações. O que Jesus faria? Como se relacionaria? As perguntas que nós devemos fazer. Ponto 4, santidade é buscar mansidão, longanimidade, bondade, paciência, gentileza e controle da língua, dar bom testemunho. Ponto 5, santidade é luta para mortificar os desejos carnais e dizer não às tentações da carne. Ponto 6, santidade é buscar e praticar a fraternidade, a caridade, não permitindo desonestidade, engano e difamação em nenhuma situação sequer. Ponto 7, santidade é buscar misericórdia e bondade para com os outros. Olha só como não é só a ver com deixar pecados que são internos nossos. É como a gente trata o outro, é como a gente lida com as situações da vida. Né? Não é só sobre pecado sexual, não é só sobre os pecados mentais, nossos pensamentos, é as nossas relações, a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente fala. São em todas as áreas. Ponto 8, santidade é buscar a pureza de coração, não se deixando contaminar pelas corrupções do mundo. Ponto 9, buscar o temor a Deus. Santidade é buscar o temor a Deus. Ponto 10, santidade é buscar a humildade, percebendo o mal em seu coração e estimando mais os outros do que a si mesmo. Bem interessante isso. Ponto 11, santidade é buscar fidelidade em todos os seus deveres e relacionamentos, sendo uma pessoa de palavra fiel. Gosto muito desse ponto aqui. Muito. Ponto 12. Um homem santo enche sua mente de coisas santas, não se enchendo de coisas terrenas, e tem o seu prazer em Deus. Amém? Esses são os 12 pontos aqui do J.C. Ryle. Pontos bem interessantes para a gente ler, analisar a nossa vida e ver o que está faltando, o que eu posso melhorar, né? Como eu posso me conformar a essas buscas aqui. Com certeza tem vários outros pontos que nós poderíamos dizer, mas esses 12 pontos aqui resumem bem esse estilo de vida, de busca de santificação, de piedade, de vida em piedade. Deixa eu encerrar, irmãos, essa mensagem com como nós podemos cultivar a santidade. Esse é um conteúdo que o Joel Bick escreveu no seu livro, né, sobre a espiritualidade reformada e sobre os puritanos, onde ele tem alguns pontos sobre como nós cultivamos, quais são as coisas que Deus nos deu para que a gente possa cultivar a vida de santidade e obedecer esse chamado de 1 Pedro que nós lemos de ser santos porque Ele é santo, de habilitados pela graça de Deus, esperando na graça de Deus, mortificarmos o pecado, vivermos em retidão porque Deus é santo. Então eu tenho algumas verdades aqui para compartilhar com vocês, algumas coisas que eu adaptei do Bick e eu espero que você também anote isso mentalmente ou literalmente. Então vamos lá.
a partir dos puritanos, dos seus exemplos, como cultivar a vida de santidade? Primeiro, conheça e ame as Escrituras. Essa era a base de santidade dos puritanos. Onde é que nós temos a nossa regra de fé e prática? Onde é que nós sabemos qual é a vontade de Deus, como que agrada a Deus? É nas Escrituras, é na palavra, não tem outro lugar. João 17 diz, santifica-os na tua verdade, é o que Jesus está orando. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro, capítulo 2, diz, como crianças recém-nascidas, desejo de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Nós temos esse alimento espiritual que é a palavra de Deus, que quando nós amamos e obedecemos, nós nos tornamos mais santos. A palavra tem poder, irmãos, de nos santificar. Tem poder. Veja alguém entregue ao pecado, um crente que está sendo consumido pelo pecado, ele não está se relacionando com a palavra de Deus. Ou se está de maneira errada. Só lendo por ler, mecanicamente. Então, conheça e ame as Escrituras. O segundo ponto é, use as ordenanças da ceia e do batismo. Aproveite esses momentos, aprenda com esses momentos. Você se batizou, você foi morto por pecado, você ressuscitou com Cristo, foi lhe dado uma nova vida para você viver em santidade. E não é só no seu batismo, mas olhe o batismo dos outros. A gente costuma fazer isso na Filadélfia. A pessoa vai se batizar, ela conta o seu testemunho. Deus fez isso comigo. Minha vida era assim. Agora eu sou assim, eu me converti, Deus me converteu, Deus me chamou. Se maravilhe com esses testemunhos. Veja o poder de Deus atuando na santificação de outras pessoas. O batismo enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de uma vontade de continuar vivendo para o Senhor, vendo que outras pessoas estão fazendo isso. E valorize a ceia do Senhor. Os puritanos valorizavam muito o dia da ceia do Senhor. De aquele autoexame. Se eu vou ceiar, eu vou fazer o autoexame. Como está a minha vida? Como está a minha relação com os outros? Tenho algo contra algum irmão? Esse é momento de santificação. É momento de arrependimento. É momento de você olhar, eu estou sentado à mesa de um Deus santo. Como posso continuar vivendo em pecado? Comendo da mesma mesa, tendo comunhão da mesma mesa. Eu estou na mesa do Senhor. Não posso estar na mesa do Senhor agindo contra Ele. Sem etiqueta santa. Sem comportamento santo. Então as ordenanças, e nós batistas valorizamos muito batismo e ceia, contam muito para a nossa santidade. Não fique só assistindo como quem assiste televisão, como quem assiste um jogo de futebol. Tô batizando ali. Estamos tomando a ceia aqui. É uma prática da nossa igreja. É um ritualzinho que a gente faz. Não, tem graça de Deus ali sendo ensinada para nós, nesses momentos que o Evangelho visualmente é ensinado para nós. Terceiro, considere-se verdadeiramente morto para o pecado. Romanos capítulo 6 é um capítulo que fala sobre isso na Bíblia. E no verso 11 ele diz assim, assim também vos considerai certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Às vezes, irmãos, nós temos um pensamento enganoso, dizer assim, olha, eu já tentei, desse pecado aqui eu não vou me livrar. O pastor é mais forte do que eu, pastor. Esse pecado aqui não tem condição, minha vida de santidade vai até aqui, depois daqui não tem como mais, até aqui é onde eu posso me santificar. Às vezes a gente se rende. Mas o texto bíblico está dizendo que nós morremos para o pecado. Ele ainda está aqui entre nós, mas ele não tem mais domínio sobre nós. Tenha certeza que se você está pecando, é porque você deseja. É porque você deseja o pecado. Eu sei que tem pecados que nos escravizam, que são mais difíceis de lidar, são mais difíceis de abandonar, mas lá no fundo é o nosso desejo que nos mantém presos a esses pecados. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, verso 13 diz, não há nenhuma tentação que seja mais forte, que vós não possais suportar. Deus sempre tem um escape para você. Se você tem o Espírito Santo, não há nenhum pecado mais forte do que você. A graça de Deus lhe habilita para você mortificar o pecado. Então a Bíblia está dizendo, nós somos mortos, não ache que o pecado pode lhe dominar a ponto de você não conseguir ser santo. Você pode vencer esse pecado que te escraviza. Se tem algum pecado desse hoje, você pode vencê-lo em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Não baixe a sua guarda, não desista.
Lute contra esse pecado. Lute na certeza que você morreu para o pecado e que ele não te domina mais. Amém? Creia nisso no nome de Jesus. Isso é verdade bíblica gloriosa para nós. O quarto ponto é, já que você crê nisso, ore e trabalhe em dependência de Deus para a santidade. Os puritanos tinham isso. Eu vou orar e trabalhar. Eu vou orar e fazer por onde? Depende de Deus, espero na graça, mas também tem a minha ação aqui, a minha responsabilidade. E eu vou orar e eu vou lutar contra o pecado. Filipenses capítulo 2, verso 12, tem aquele texto que diz assim, né? Desenvolvam a salvação de vocês com tremor e temor. O que é desenvolver a salvação? A salvação nos foi dada, vamos desenvolvê-la agora na nossa vida de santidade. Vamos viver como salvos, vamos desenvolver a graça que nos foi dada agora, e essa graça vai moldar a nossa vida. Isso é desenvolver a salvação, viver como salvo, sendo transformado, agindo como filho de Deus. Sempre lembrando que é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar, que é o próximo versículo que Paulo cita. Então nós dependemos sim dele, é obra dele, mas nós também temos a nossa participação debaixo da soberania de Deus. Nós oramos e trabalhamos. João Calvino tinha um lema que era sobre interpretação bíblica, sobre estudar a Bíblia. Ele dizia assim, você quer estudar a Bíblia? Aí ele falava em latim, orare et labutare. Ore e trabalhe. Ore e estude a palavra de Deus. A gente pode aplicar esse mesmo orare et labutare para a vida de santificação. Ore e labute. Ore e trabalhe para que você seja santo. Santidade, gente, eu digo isso em vários lugares. Santidade não acontece com quem está deitado no fundo da rede. Tá? Não acho que é porque a graça que nos habilita, mas essa graça nos habilita para a gente se movimentar em santidade. Então, se você é um cristão com a vida espiritual no fundo da rede, só esperando as coisas acontecerem, você não vai crescer em piedade, maturidade, santidade. A gente cresce cultivando essas coisas aqui que estão sendo ditas. Como, por exemplo, o próximo ponto aqui é fugir do mundanismo. Fuja do mundanismo. Os puritanos, gente, eles tinham um zelo muito grande por isso. É até aqui que, nessa área que eu disse que eles são um pouco exagerados, porque eles proibiram várias coisas. A gente quer ser tão certo que a gente vai proibir tudo que tem aqui. Várias dessas proibições eles acertaram, várias. Né? Aquela era uma época muito promíscua. Né? Na época dos puritanos haviam festas medievais, festas desse tempo, onde as pessoas ficavam nuas no meio da rua, literalmente. A gente lê isso quando o Leland Hayek escreve sobre os puritanos. Haviam orgias no meio da rua, haviam bebedices e moralidade, como em alguns cantos hoje há. E os puritanos, então, disseram, nós não participamos dessas festas, nós não vamos chegar nem perto disso. E eles estavam totalmente certos. Se esse é o tipo de festa que se tem, se essas são as bebedices que rolam aí, nós não queremos nem saber dessas coisas. Nós não vamos passar nem... Não, mas tem uma parte da festa ali que não tem isso, é só do lado. Não vou nem nessa parte, para não estar nem perto disso, para não ter nem perigo de eu ver isso. Então os puritanos acertaram na maioria dessas coisas que eles estavam fugindo. Porque eles estavam fugindo do mundanismo. Então não adianta... pastor, eu quero ser santo, mas todo dia eu estou no forrozinho lá perto de casa, que tem o pessoal cantando moralidade, falando moralidade. Pastor, eu quero ser santo, mas, pastor, todo dia eu saio com meus amigos que só vão para bagaceira. Meu irmão, não tem como ser santo. Fuja do mundanismo. Daniel, quando esteve na Babilônia, o texto diz que ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele não queria se contaminar com as coisas da Babilônia. Não queria se contaminar com as coisas da Babilônia. Fuja do mundanismo. Faça o que você tiver que fazer para fugir das práticas mundanas, dos ambientes mundanos. Ao contrário disso, se é para fugir dos ambientes mundanos, busca a comunhão da igreja. Esse é outro ponto. A comunhão dos santos, como os puritanos chamavam o ajuntamento do culto. Isso aqui é muito importante, gente. Não dá para viver santidade sem a igreja. É na comunhão da igreja que nós nos encontramos ali, o irmão pode lhe exortar, pode orar por você, você pode compartilhar os seus pecados com ele, vocês vão lutar juntos, você vai ouvir a pregação, a exortação do pastor, aconselhamento pastoral. É nessa comunhão aqui onde nós encontramos amigos de lutas, amigos de guerra, irmãos de guerra para lutar contra o pecado.
Tem uma série muito famosa da HBO sobre a Segunda Guerra Mundial, que é Band of Brothers, né? Esses irmãos de guerra. E os caras estão ali protegendo a vida uns dos outros na guerra para eles sobreviverem. É isso que acontece. Nós precisamos desse Band of Brothers. Nós precisamos desses caras que estão ali na guerra olhando as nossas costas. Que estão dando a vida por nós também. Nós precisamos dessa comunhão e não dá para ser crente, para ser santo sem a comunhão. Os puritanos valorizavam isso demais. É por isso que Hebreus vai dizer, não deixe de congregar. Isso vai acabar com a sua fé, não deixe de congregar. E por último, eu já falei isso, mas vou repetir porque é um ponto interessante dos puritanos que o Joel B. coloca. Viva o presente em total compromisso com Deus. Os puritanos estavam pensando, santidade vai ser plena amanhã na eternidade, mas começa hoje e eu quero viver ela hoje. Eu quero ser santo hoje. Eu quero abandonar os meus pecados hoje. Não tinha aquele pensamento, vou pecar aqui agora, amanhã eu abandono. Ou então, eu vou pecando aqui, daqui a pouco eu me acostumo a não pecar mais e daqui a um mês eu abandono. O puritano quer ser santo hoje. Ele quer ter um compromisso com o Senhor, dizer, eu vou abandonar esses pecados, eu vou mortificar o pecado hoje, para que amanhã eu seja outra pessoa, eu seja santo. Então, santidade, irmãos, é agora. Santidade é hoje. É abandonar os pecados o mais rápido possível. Claro, cada um tem os seus pecados, Deus age nas nossas vidas de maneiras diferentes, mas o nosso compromisso precisa ser, eu quero lutar contra o pecado hoje. Hoje. Então faça isso no nome de Jesus. Amém? Quando Jesus Cristo foi ao Calvário, Ele morreu por nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou por nós, para nos dar uma nova vida. O Evangelho é essa mensagem de que nossa vida está podre, precisando de um Salvador, de um Redentor, e de que por meio dele nossa vida pode frutificar agora em santidade, novidade de vida. E o Evangelho está nos chamando para isso. Para colocar a nossa vida no eixo, para nos fazer de novo a imagem de Deus, para nos dar significado de vida, para a nossa vida ter sentido, para ter alegria de verdade, para ter aquele prazer de vida que às vezes o pecado, a gente acha que o pecado dá, mas que logo depois o pecado tira. Não, com Jesus é permanente, com Jesus é crescente, com Jesus há esperança. Então viva para Jesus. Creia em Jesus, se entregue a Jesus, se arrependa diante de Jesus. Vou dizer a mesma coisa sobre santidade. Santidade é hoje, arrependimento é hoje. Arrependimento não é para depois, não é para esperar o momento certo, não é para esperar quando o pecado passar, depois que eu me santificar. Não, arrependimento é agora, arrependimento é o início do abandono do pecado, é o início da santificação. Então se arrependa dos pecados que você precisa se arrepender. Os puritanos também levavam o arrependimento muito, muito, muito a sério. Então, irmãos, sejam santos, porque Deus é santo. A graça do Senhor nos habilitou para isso. Nós temos o exemplo da imagem de Deus em Jesus Cristo para nos sermos conformados a Ele. Lute por isso. Seja um puritano no século XXI. Amém? Quero encerrar lendo uma oração que eu reservei aqui do Vale da Visão. Tá? Então ela está na página 95 e se chama Purificação. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, que você estivesse em espírito de oração, fechasse seus olhos e acompanhasse essa oração puritana, orando também essas palavras, ouvindo, e que essas palavras sejam as palavras na sua mente, no seu coração, diante de Deus. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos, e eu vou ler essa oração puritana, que vai ser a nossa oração de encerramento. Senhor Jesus, tenho pecado. Concede que eu nunca deixe de me angustiar por isso. Nunca esteja satisfeito comigo mesmo. Nunca pense ter alcançado a perfeição. Mata a minha inveja. Domina a minha língua. Subjuga o meu eu. Dai-me graça para ser santo, bondoso, gentil, puro, pacífico, para viver para ti, não para mim. Imitar as tuas palavras, atos, sentimentos, ser moldado à tua semelhança, estar totalmente consagrado a ti e viver inteiramente para a tua glória. Liberta-me do apego ao que é impuro, das más companhias,
do predomínio das paixões vis, da doçura bem como do fel do pecado, para que com autoaversão, contrição profunda e um desejo sincero do coração, eu possa vir a Ti, lançar-me em Ti, confiar em Ti, a Ti clamar e ser por Ti liberto. Ó Deus, sempre eterno, ajuda-me a saber que todas as coisas são sombras, mas Tu és a substância. Tudo é areia movediça, Tu és a rocha. Tudo está mudando, mas Tu és âncora. Tudo é ignorância, Tu és sabedoria. Se a minha vida tiver de ser um cadinho em meio ao calor ardente, que assim seja, mas assenta-te junto à fornalha, para observares o ouro, a fim de que nada se perca. Se eu pecar de modo deliberado, grave, displicente, em graça, remove o meu choro e dai-me música. Retira meu traje de pano de saco e veste-me com beleza. Cala meus suspiros e enche a minha boca com um cântico. Então, dai-me desfrutar estação aprazível como um cristão. Amém.